Foram divulgados hoje os termos da queixa feita pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio sobre o tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos, que foi lá formalizada no dia 6 de agosto. No documento que circulou entre os governos de todo o mundo, o Itamaraty argumenta que a administração Trump viola as regras internacionais do comércio ao estabelecer tarifas contra o país, inclusive com motivações políticas. A reclamação oficial começa dizendo que no dia 9 de julho de 25, o presidente dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Lula informando a imposição de tarifas de importação de 50% sobre os produtos aqui do Brasil, que começaria a valer no dia 1º de agosto, né? O Itamaraty também destaca que em 15 de julho, o escritório do governo norte-americano para o comércio iniciou uma investigação da Lei de Comércio sobre supostos ataques do Brasil a empresas norte-americanas na mídia social, bem como outras práticas comerciais que eles consideram desleais, que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores, inovadores tecnológicos americanos. O aviso de início sobre a aplicação de novas alíquotas de importação afirma que as barreiras tarifárias e não tarifárias no Brasil merecem uma investigação minuciosa e potencialmente uma ação responsiva. O Itamaraty também destaca que em 15 de julho iniciou uma investigação nos termos dessa seção de Lei do Comércio sobre os supostos ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais. É isso, né? Vou trazer para cá o professor Leonardo Trevisan, que é o professor de Relações Internacionais da ESPM, porque eles falaram também do PIX, falaram muita bobagem também, né, professor? Quero começar a nossa conversa aqui falando sobre o Eduardo Bolsonaro, professor. Continua com tudo lá nos Estados Unidos, né? Ajudando a cancelar a reunião do governo brasileiro com o representante dos Estados Unidos, segue mobilizando as autoridades de lá a retaliarem, até a sancionarem ainda mais o país, e continua com cargo, professor. O que o senhor acha disso tudo? Bom, primeira coisa, bom, boa tarde, Diego, boa tarde, Sakamoto, né? Boa tarde a todos que nos escutam, né? Primeira coisa é crime confesso, né? Não há necessidade de fazer grandes investigações, né? O acusado diz que faz isso mesmo, né? Então, de algum modo, a gente tem uma aceleração aí de um processo, seja ele qual for, porque ele admite exatamente isso, né? Nós temos ainda notórias manifestações de conselheiros, de pessoas influentes na Casa Branca, dessa amizade com o Eduardo e dos pedidos dele. Vou dar um exemplo concreto, a imprensa divulgou isso bastante forte, porque ele foi às mídias sociais para isso. Jason Miller, que é um conselheiro direto de Trump, que trabalhou, foi chefe de campanha dele em 16 e em 24, tem acesso direto a ele e disse, com todas as letras, né, que não vai desistir de prejudicar os interesses brasileiros até que Bolsonaro esteja livre, que principalmente que a lei da anistia seja votada, e agora veio o pior, né? Ele decide qual é o juiz brasileiro que deve ser feito, qual é a escala disso. Ele diz que prioridade é fazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Vamos devagar, né? Nesse meio dessa conversa, ele não esconde, né, as conversas que tem com Eduardo Bolsonaro. Então, não há dúvida alguma que nós estamos lidando com uma atitude que não sou eu nem você, Diego, que fala, é o presidente da Câmara dos Deputados brasileiros, né? Sakamoto tem razão, né? O Hugo Mota foi muito claro, é uma atitude antipatriótica, né? As palavras não são minhas nem suas, né? É de quem tem autoridade para dizê-las e torná-las alguma ação efetiva. Ele foi mais claro ainda, Hugo Mota. Hoje, mais de 400 deputados não aceitam as atitudes tomadas. Ele está só, sabe o que está acontecendo, Diego? Ele está só reagindo àquilo que a sociedade brasileira já deu esse recado. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, observe. E no dia que o vice-presidente Alckmin reuniu os empresários, atrás dele estavam todas as facções do agronegócio. Em seguida, todas as facções do setor industrial, independente de quem era progressista, estavam todos lá.
Esse é um recado, né? Não há dúvida nenhuma que os empresários estavam pensando em emprego, em renda deles, estavam pensando no bolso deles e no bolso de quem trabalha para eles. Sobre isso, não há dúvida alguma que nós passamos da conta. Viu? Com certeza. Eu não sei se vazou o áudio, mas era o Titanic que está afundando. É o Aquela nosso flautinha país. do Titanic vai afundando, nosso país está indo junto. Professor Trevisan, boa tarde, Sakamoto aqui. Com relação à questão da Carta do Brasil ao OMC, é claro que o Brasil está fazendo a lição de casa, mas essa ação ela é um tanto quanto limitada, né? Uma vez que o próprio Estados Unidos, anos atrás, atuou fortemente para a desidratação da OMC, né? Ah, não há dúvida nenhuma. Primeiro de tudo, é uma ação simbólica, mas ela tem uma função de expor para governos estrangeiros as razões brasileiras. Quem fez a carta, não é? O Itamaraty, os técnicos do Itamaraty que fizeram a carta, foram muito hábeis, Leonardo, porque eles ponderaram artigo a artigo do GATT, que é o General Agreement, artigo a artigo. Não é? O artigo 24, o artigo 29, que trata exatamente de você punir países que não fizeram o que eles estão sendo acusados. Vamos devagar, né? O Brasil tem déficit acumulado com os Estados Unidos, não superávit. Esses produtos todos que foram taxados são produtos que fazem parte de cadeias produtivas norte-americanas. Tudo isso é proibido no contexto do General Agreement. E, portanto, quando nós olhamos, que é o GATT, né, que é de 1994, né, tem 30 anos. Então, quando a gente olha para esse quadro, não há dúvida alguma que o Brasil tem razão. Ele foi, é o que você lembrou, os Estados Unidos não permitiram nomeação de juízes, acabam de nomear uma diretora da OMC que tem atitudes absolutamente contrárias aos BRICS, fez um discurso de posse xingando os BRICS. Ok, tá bem. Os Estados Unidos fazem isso, mas eles não são únicos. Né? Quando nós olhamos para isso, o Brasil está ponderando para uma série de países, e o alerta na OMC tem o seguinte sentido: olha o que nos aconteceu, você pode ser o próximo. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pensa na situação da Suíça, por exemplo. Suíça é um país rico. Né? Foi taxado em 39%. Ah, é relógio suíço. Não é relógio suíço, não. O que tem por trás disso é a indústria farmacêutica. Os fármacos suíços são muito relevantes. Então, quando a gente olha para isso aqui, a ação brasileira na OMC tem esse sentido. Olha, observe o que nos aconteceu, observe o que eles contrariaram as determinações do direito internacional, violaram regras, você pode ser o próximo, como foi o caso da Suíça. Professor, é engraçado isso, né? Porque se em alguns países há um déficit, é porque os Estados Unidos estão comprando produtos desses outros países. E aí fica uma impressão, né, que o Trump quer o quê? Que os produtos entrem de graça, porque é natural, né? É um comércio. Se os Estados Unidos não estão conseguindo exportar mais, talvez tenha que investir lá para que eles exportem mais, para que eles consigam equilibrar essa balança, agora taxar os outros países porque estão vendendo produtos para os Estados Unidos. Parece uma coisa meio de doido, não, professor? O problema, sabe o que é? É que ele é coisa de doido, sim, mas é doido com que tem um objetivo. Né? Isso é que é mais perigoso. Né? Qual é o objetivo? Nós não estamos lidando com tarifas, Diego. Nós estamos lidando com briga hegemônica. Quando ele pune o Vietnã por 40%, quando ele pune a Suíça com 39%, ele está, de alguma forma, punindo acordos e relações, principalmente nos países asiáticos, com a China, que colocaram trabalho exatamente o que os americanos fizeram lá nos anos 90. Pegaram capital, pegaram tecnologia, botaram dentro da China para aproveitar a mão de obra barata. E eles compravam essa produção, segurando a inflação deles. Agora a China está fazendo a mesma coisa, coloca no Vietnã, coloca na Tailândia. O que eles estão discutindo é impedir a China de fazer esse tipo de evolução industrial. Eles estão discutindo a hegemonia chinesa. Sabe o que essas tarifas todas sinalizam? Qualquer empresário iniciante sabe disso. Você não traz de volta essas indústrias todas de hoje para amanhã. Isso leva anos.
É evidente que ele não está querendo trazer as indústrias para dentro dos Estados Unidos, é evidente que ele não quer isso. O que ele quer é debater, impedir que esses países se aproximem da China. É uma disputa absolutamente geopolítica. Não é uma disputa tarifária. As tarifas são só ferramenta do que ele quer enfrentar a China. Vai se dar mal, porque a realidade não é essa. Quando a gente olha para a realidade efetiva, vamos olhar aqui para o nosso pedaço. Assim que saiu a proibição do café, uma delegação chinesa, 2 dias depois, estava aqui em São Paulo para negociar com o cafeicultor brasileiro 185 novas empresas que podem vender café para a China. Ou seja, se vocês não querem comprar, nós compramos. Isso está sendo aberto em carne, isso está sendo aberto em tudo. Não é só no Brasil que os chineses estão fazendo isso. Se você me disser que os Estados Unidos estão dando tiro no pé, me parece grave, mas me parece mais grave ainda que está faltando os adultos na sala, no Departamento de Estado. Se os adultos estivessem na sala, eles não teriam feito o erro estratégico que fizeram de brigar com a Índia. Assim que eles deram os 50% para a Índia, 25 mais 25, a Narendra Modi pegou o telefone e ligou para Xi Jinping e prometeu uma visita a Pequim. Isso fazia mais de 2 décadas que não acontecia. Em outras palavras, né? Eles permitiram que os inimigos se aproximassem, né? Isso não se faz, né? Maquiavel ensinava isso e o Dom Corleone também, né? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso. Tem um ponto, a gente até acho que está sendo destacado isso aqui na homepage do UOL, que o Trump ele prorrogou a trégua tarifária com a China por mais 90 dias. Sim. Teve toda aquela escalada, né? Chegou a números astronômicos, né? A disputa tarifária entre eles, começaram a negociar, baixou de um lado e do outro, chegou a negociar. E o Trump ele vai empurrando. O senhor está colocando de forma muito acertada que o Trump ele tem essa visão de que, olha, os Estados Unidos precisamos conter a China. Mas, ao mesmo tempo, são 2 economias extremamente conectadas, né? E interdependentes. Então, precisamos conter, mas tem que também tomar um cuidado que se conter demais, a gente se dana. Tipo, o preço do iPhone vai lá em cima, o preço de outros produtos também estoura, a inflação explode, né? Olha, Sakamoto, você tocou no ponto central. Porque o problema, na verdade, é o seguinte, né? Quando você olha para a China, lembra que aí no final de junho houve um fim de semana mágico em Genebra, que o Scott Bessent, esse mesmo que falou com o Haddad em maio, agora está dizendo que não recebe, né? O Scott Bessent foi para Genebra e daqueles 145% queria mais 100%. Tudo isso caiu por terra e a China virou 30% e até 12 de agosto, 90 dias. Você vai me perguntar, o que será que aconteceu? Será que os chineses deram um agrado para o Bessent? O que foi que ele cedeu? O que foi? A resposta é a tua fala, a interdependência. Eu não sei, eu não tenho como afirmar isso, mas é óbvio, como o New York Times noticiou, o Washington Post noticiou, que as 6 Big Techs foram ao Trump e disseram: nós não temos como fabricar iPhone, não tem mineral raro, não dá para a gente explicar aqui, depende da imantação no chip, sem ele não tem. Não tem como fazer celular, não tem como fazer fotovoltaica, não tem como fazer, inclusive, drone para o exército. Precisa dos minerais raros chineses. Isso é uma dúvida. Abaixaram a bola, puseram a viola no saco, como se fala aqui no Brasil, e foram lá pedir pinico para os chineses. É isto que aconteceu. Olha, vocês voltam. E os chineses foram muito hábeis. Os chineses disseram, tudo bem, desde que vocês abram completamente a venda de chips para nós aqui, como sempre foi. Sabe o que aconteceu? Foi aberta a venda, a NVIDIA está lá dentro, a NVIDIA está vendendo, a AMD está vendendo o chip para os chineses. Que fórmula mágica é essa? É isso que você denunciou, a interdependência. Será que está faltando adulto na sala mesmo? Porque se você cede aos chineses e ao mesmo tempo diz que quer conter a hegemonia deles, escuta, o que você está querendo fazer? Qual é a sua? Né?
É essa a pergunta que o Haddad fez, né, para o Scott Bessent. Por quê? Né? Porque você foi ouvir as intrigas do Jason Miller, as intrigas de não sei quem. Nós temos relações comerciais. Nós queremos falar de dinheiro. Né? E, aliás, o Haddad foi muito claro, o ministro Haddad foi muito claro. A questão não é ideológica. Se fosse ideológica, não estariam fazendo o que fizeram com a Índia, que é a mesma coisa que nós acabamos de falar agora. Então, portanto, Sakamoto, você tem toda a razão. Tem uma interdependência na qual os Estados Unidos são mais necessitados do que a China. A China tem aonde colocar os produtos que não vendeu para os Estados Unidos. Aliás, ela já fez isso neste semestre inteiro. Observa o crescimento das exportações chinesas para vários lugares. Se você tem alguma dúvida, é só bater aqui e ver que as exportações chinesas para o Brasil cresceram 19% de janeiro a julho. Ou seja, quem tomou providência foram os chineses. Os Estados Unidos ficaram xingando. Isso, e como aprendi aqui com o senhor, né, professor? A China vem se preparando há décadas para se Não esse é de momento. agora, não. Não é de agora. Quando eles fazem um prédio, eles planejam 2 anos e constroem em 6 meses. Nós fazemos exatamente o contrário. Mas é um dado que a gente precisa levar sempre em conta. Vamos aprender algumas coisas com eles. Professor, obrigado pela participação, viu? Boa semana. Obrigado a vocês, Diogo, Diego, obrigado, Sakamoto. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, professor.